Fala galera, hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho mais longo, um pouquinho diferente. Então pega a pipoca, porque eu vou falar sobre o meu processo de planejamento e corte dos meus móveis, ou seja, da minha marcenaria. Meu nome é Theo e o que eu estou fazendo aqui? Antes de começar, deixa eu dar dois avisos. Não pule essa parte. Primeiro aviso, eu vou falar sobre o meu processo, ou seja, uma pessoa que trabalha sozinha, dentro do apartamento, e que eu tenho todas as limitações que os profissionais não têm. Transporte, maquinário, auxiliar, até própria habilidade. Então é provável que muitas das coisas que eu ensino seja diferente de como os profissionais fazem. E o segundo aviso, óbvio que num vídeo só eu não vou conseguir falar sobre tudo. Então eu quero que você deixe nos comentários aqui as suas perguntas. E principalmente, leia a pergunta dos outros e dê uma curtida. Assim eu vou saber quais são as perguntas que vão me motivar a fazer os próximos vídeos. Tá, então vamos começar do começo. Você tem que projetar e mandar cortar as peças para montar em casa. Simples. Só que na hora de projetar eu já errei muito. Eu vou dar alguns exemplos. Você pode fazer um móvel encaixando as peças dessa forma. Por exemplo, se tiver um móvel com duas portas aqui e duas aqui, só que eu não recomendo. É difícil de você acertar o ponto certo de parafusar, qualquer coisinha pode ficar torto e 1 milímetro a mais ou a menos é suficiente para deixar suas portas tronchas. Então eu descobri a duras penas que o melhor é você fazer caixas. Por exemplo, se você estiver fazendo um armário, você faz uma caixinha de um gaveteiro, depois outra caixinha de um nicho, depois outra caixinha de uma prateleira, depois outra caixinha em cima do maleiro e por fora uma caixinha que fecha tudo. É muito mais fácil você fazer caixas, que é mais fácil de alinhar e depois encaixá-las de lado a lado. Até para transportar, levantar, fixar. Não é à toa que chamam de loja de modulados. São módulos, uma caixa do lado da outra. Só que presta atenção nessa dica. Nunca projete sem saber o que tem disponível. Eu sempre faço 3 viagens. Uma para ir nas lojas, vou olhando tudo que todas as lojas têm, volto para casa, projeto baseado no que tem disponível para mim e depois eu volto para comprar. E se você pentelhou um vendedor na primeira ida, quando você for comprar, compre com ele. Não vai fazer a desfeita de comprar com outro. Eu mesmo tenho meus vendedores favoritos. Um beijo, Raquel, e um abraço, Pacheco. Porque se você não fizer isso, corre o sério risco de na hora que você chegar lá para comprar, oi, eu quero uma chapa desse amarelo. Acabou. Muitas vezes na minha primeira ida, se eu encontro alguma coisa que está num preço bom, ou se é difícil de achar, eu já compro logo. Por exemplo, eu sempre compro extra dobradiças que são inox e tem um pistão. Elas são um pouquinho mais caras, uma dobradiça normal custa uns R$2, R$3, a inox com pistão custa 7. Nesse móvel, por exemplo, eu tenho 3 dobradiças por porta, são 8 portas, então uma diferença de R$5 a mais aí por dobradiça, vai me dar 3 vezes 8, 24, 24 vezes 5, vai dar uns R$120 mais ou menos. Você pode até achar caro, eu compreendo, mas uma dobradiça enferrujada e que ela bate quando fecha é muito mais caro do que esse 120. Então, pistão para báscula ou dobradiça, eu sempre tenho um extra aqui em casa. Seja para os próximos projetos, seja para trocar algum daqui de casa, ou seja para quando voltar na loja, comprar exatamente o mesmo. Vamos falar sobre os materiais básicos. Eu imagino que você esteja aqui porque você quer trabalhar com MDF. O MDF é esse material aqui. É uma chapa de fibras de média densidade. Pode encarar como um aglomerado moderno. E ele é vendido tanto cru, que vem ele pronto para pintar, ele já é todo no material, e vem ele assim, que ele é revestido com uma fórmica por fora, dos dois lados. Antigamente você até encontrava o MDF revestido apenas de um lado. Eles pararam de fazer isso, agora você é revestido dos dois. Deve ter alguma relação comercial. Uma vez um vendedor me falou que a chapa revestida só de um lado era quase o preço dos dois e a fábrica ia parar de fazer. Se você sabe, bota aqui nos comentários. Mas eu não acho ruim não. É bom que você tenha a escolha. Se um lado está ruim e o outro está bom, você pode virar a chapa para colocar melhor para cima. Então essa chapa é vendida em 5 tamanhos padrões. Aqui eu tenho 4 deles. Esses 5 padrões são na minha cidade, tá? Tem o de 3 milímetros que eu não tenho amostra aqui. Tem esse de 6 milímetros que eu costumo utilizar para fundo de gaveta, fundo de móvel. Ele é bem mais leve e é ele que vai amarrar o retângulo todo. Tem a chapa de 15 milímetros, que sem dúvida nenhuma é a mais popular.
ela é usada para fazer a caixaria. Todas as caixas são feitas com esse material. É muito difícil você ver com outra espessura. Tem, eu não costumo ver. Aí tem a de 18, que é a que eu menos trabalho. Essa aqui, ela é muito usada para fazer portas, por causa da resistência dela, que é um pouquinho maior do que a de 15. Aí já começam as mudanças. Eu particularmente faço minhas portas com 15 mesmo. O 18 pouco entra aqui em casa. Eu tenho esse resto aqui por acaso. Por que eu uso 15 para minhas portas e não 18? A chapa tem 1,83 m por 2,75 m. Isso dá 5,03, se não me falha a memória. Eu não fiz essa conta de cabeça não. São 5 metros quadrados. Então se você compra uma chapa de 18 para fazer algumas portas, significa que você vai ter muita sobra. Para uma marcenaria grande, é tranquilo, os caras compram um monte de chapa e eles podem ficar retalhando para clientes diferentes. Para mim não. Uma chapa branca de 15 deve estar custando uns 200 e tanto, 300 reais. Se você colocar cor nela, feito essas, vai para uns 400 ou 500, dependendo do tipo de revestimento, ou tipo de madeirado, como chamam. Então, para não ter desperdício e aproveitar bem as minhas chapas de 15, eu faço as portas com ela. O único problema é que a dobradiça consome 12 ou 13 milímetros. Então você tem que controlar a mão muito bem para evitar que a broca fure a peça de 15. Com a 18 é bem mais tranquilo. Vou aproveitar que eu estou falando sobre portas e comentar uma coisa que eu esqueci no começo do vídeo, quando eu estava falando sobre caixas. Se você tem esse caso aqui, que você vai ter duas portas, não dá para colocar duas dobradiças, uma encostando na outra, senão elas se batem, não tem espaço suficiente. Então você tem que fazer caixas para ter duas chapas, para segurar cada dobradiça. Eu sou aquele tipo de visita incômoda. Eu vou na casa dos outros e fico namorando os móveis. Não estou julgando não, eu prometo. Eu só estou olhando como é que os profissionais fazem para aprender. Então eu percebi que o custo de você ter essa chapa a mais se paga. É besteira, é um retalho a mais de peça. E falando em retalhos, é por isso que eu tenho minhas máquinas. Eu tenho um monte de sobra que eu uso para algumas emergências aqui. Refazer uma gaveta, completar alguma coisa, fazer um suporte para alguma besteira. Elas jogadas assim são lixo, mas caro mesmo é quando você não tem. Um dos meus sonhos, inclusive, é que as lojas vendessem pedaços, ou pelo menos metade de uma chapa. Isso já me resolvia um monte de problema. Volta e meia eu quero só um pedaço para fazer alguma coisa e não tenho. Curiosamente, esse problema não é só meu. E aí teve um site que eu estava fuçando, eu não lembro o nome agora, mas eu vou colocar aqui, que serve para as pessoas que têm pedaços de chapa sobrando, possam negociar com outros. É um Tinder da marcenaria, mas eu nunca dei match. E aí, por último, o pedaço de 25. Ele é o mais espesso que eu consigo encontrar e normalmente eu uso ele para fazer os tamponamentos, ou seja, a caixa que vai agrupar todos os módulos dentro. Essa de 25 também é usada para tampo de mesa, para prateleira, já que ela vai ter um suporte melhor ao momento do fletor, e ela de longe é a mais pesada e mais cara. Uma chapa chega a custar 700, 800 reais. Ok, agora que a gente já conhece as chapas, como é que funciona o corte? Você pode comprar a chapa inteira, trazer para casa e cortá-la. Não recomendo. A chapa, além de ser pesada, ela é difícil de manipular. A densidade do MDF, se eu não me engano, é em torno de 700 kg por metro cúbico. Significa que uma chapa dessa de 15 pesa uns 50 kg e a chapa de 25 passa de 80. Não é só o peso não, é porque é difícil de carregar. Então aí já entra uma limitação. Eu mando as medidas para a marcenaria cortar e compro já tudo cortadinho de acordo com o meu projeto. Eu vejo muito marceneiro lá comprando as chapas inteiras, colocando na Kombi para levar para cortar. Eu não tenho Kombi, eu não tenho caminhonete e para piorar, para cortar perfeito é difícil. Se você não tiver uma lâmina boa, na hora que você corta ficam essas lasquinhas. Existem discos próprios para MDF, mas mesmo assim você tem que manter sempre afiado. Se você der uma lascadinha dessa, perdeu o acabamento e não tem como recuperar. Então, minha primeira limitação, transporte. Segundo, o corte. Se você precisar cortar alguma coisa em casa, do tipo fazer um dente, fazer uma curva, fazer um buraco, aí você vai ter que ter as ferramentas para isso. A madeireira só me entrega retângulos, nada diferente disso. Então eu mando com as medidas e ela me entrega assim, ó, etiquetada com as medidas e aonde tem cada fita. Isso é a fita de borda.
Aqui eu tenho dois exemplos de fita de bordo. Eu tenho essa fita que a gente chama de PVC, ela é bem molinha e bem mais fácil de colar e dar o acabamento, e ela é bem fininha, tem 0,45 de espessura, nem fede nem cheira. Já essa aqui, que é mais rígida, é chamada de ABS. Eu conheço ela com 1 e 2 milímetros, essa aqui tem 1. E o acabamento dela fica sensacional, porque você consegue até dar uma lixada, ela fica meio abaulada. Eu arrisco dizer que a qualidade do móvel depende da fita de bordo. Tá, já falei sobre as chapas, o uso das chapas, como a madeireira procede. Agora vamos falar sobre o cálculo. Nesse vídeo eu vou calcular na mão, um nicho simples. Em outro vídeo eu mostro como eu fui desenvolvendo o meu processo para fazer isso dentro do computador. Então vamos imaginar um nicho simples com uma espessura de 15 milímetros. Eu sempre começo pelo total. Vamos supor que eu quero que meu nicho tenha 1 metro por 40 por 30 de altura. Uma das coisas que a gente sabe é que no fundo vai ter um MDF de 6, então ele já vai entrar aqui. Mas esse caso só é possível caso esse módulo tenha um tamponamento. É o tamponamento que vai entrar do lado para esconder essa lateralzinha que fica aparecendo do MDF de 6. Se você não tiver um tamponamento, aí essa chapa de 6 vai ter que entrar por dentro. E aí já entra a primeira grande dúvida. Essa chapa vai pegar assim ou assado? Existe toda uma discussão teórica sobre isso. Chamam de nicho de 2 cortes e nicho de 3 cortes. Eu, particularmente, prefiro sempre passar a peça horizontal por cima da vertical, por uma questão de física. Então a minha chapa de cima, ela passa por cima das laterais e eu parafuso de cima para baixo a chapa de cima e de baixo para cima a chapa de baixo. Esses furos ficam aqui, ó. Eu procuro não deixar mais do que 1 palmo entre eles. Só que não basta contabilizar apenas as chapas, a diferença delas. Também tem que contabilizar as fitas ABS, elas contam e muito. Então aqui no comprimento eu vou ter uma chapa de 1000 menos os 2 milímetros das duas fitas do lado. E na profundidade eu vou ter 400 menos 6 da chapa de trás menos 1 milímetro da fita ABS da frente. Então o resultado desse meu cálculo é que são duas chapas de 998 por 393. A chapa de cima é igual à chapa de baixo. Na minha lateral, por óbvio, eu já sei que tem 393. O problema é que está na altura. 300 menos 2 vezes 15 milímetros. Ou seja, eu desconto a chapa de cima e a chapa de baixo. Lógico, isso supondo que eu estou fazendo com chapas de 15. Então significa que eu vou ter 2 pedaços de 393 por 270. E eu tenho a chapa de trás, que essa é a mais fácil. É uma de 6 milímetros de 1000 por 300. Então eu pego esses números e levo na madeireira. Na verdade hoje mais não. Hoje eu utilizo um sistema que eu entro num site, eu não digito mais. Eu copio e colo tudo que o meu programa me faz e ele já me sai com o orçamento e a lista de peças para cortar. Eu só vou lá para pagar. Uma das coisas que você tem que ter em mente é onde você vai fitar e por quê. No próprio programa ele pede largura e altura de cada peça. Aí fita 1 e fita 2 da altura e fita 1 e fita 2 da largura. Ou o contrário. Funciona assim. Essa peça vai ter 998 por 393. Só que ela vai ser fitada apenas desse lado. Então esse lado fitado é o lado do 998. Então largura 998, ele fita aqui, em apenas uma. A de trás não precisa. Se você quiser fitar esses lados, por algum motivo, é só você marcar aqui, na altura, 1 e 2. Já essas peças laterais, elas vão ter 393 por 270. O lado fitado é apenas o de 270. Ele não fita em cima, não fita embaixo porque a chapa já tampa. E atrás, muito menos porque tem a chapa de 6. Como eu vou fitar apenas no 270, eu marco aqui. Isso você pode fazer em casa, pode fazer no site, ou pode fazer lá junto com o vendedor. Então é isso, essas são as informações preliminares, como é que eu faço o cálculo, porque aí eu trago as peças para casa, aqui eu faço os cortes que são redondos, curvos, triangulares. É exatamente por isso que eu fui começando a comprar equipamentos. Era para aproveitar as sobras e fazer os ajustes que eu só tinha como fazer em casa. Volto a lembrar, deixe as perguntas aqui no comentário e curta as perguntas que você achar interessante. Assim eu vou saber exatamente qual é o vídeo que eu tenho que fazer para você. Um abraço
e até o próximo vídeo.